você que nos assiste hoje no nosso núcleo Política e Cidadania. Nós temos aqui pela TV Comunitária, canal 6 da NET, Rio de Janeiro, que transmite também online, tvcomunitaria.rio. A presença amiga aqui do companheiro metalúrgico é o Bento Pedro Martins, e também da doutora Janine Sester, ela que também é especialista, pediatra, mas sobretudo a gente vai falar sobre vida comunitária. Deixa com eles que eles vão desenvolver aqui os temas para a gente. Então, sejam bem-vindos, Bento. Se você já quiser mandar um recadinho aqui rápido na sua identificação, como é que você salta de metalúrgico para conselheiro de saúde do Rio de Janeiro, por exemplo? Esse salto foi até um tanto quanto meio rápido, adversativo, vamos dizer assim. Então, eu sempre participei de movimentos sociais desde Goiânia, que é a minha cidade de origem. E lá nós criamos, através de sugestão, eu estudava no Colégio Ateneu Dom Bosco, tínhamos um grupo chamado Grupo da Surpresa. E o Grupo da Surpresa tinha como finalidade a gente fazer festa de sábado ao sábado, para a gente dançar. E nessas danças, nessa participação dos colegas de todos, inclusive o Iris Rezende fazia parte do nosso grupo, nós conversávamos sobre política. E éramos acompanhantes da política do Rio de Janeiro e de São Paulo. E eu sugeri para nós criarmos o primeiro Grêmio Estudantil do estado de Goiás, que foi criado e que está lá até hoje funcionando bem. Em 1954 eu vim para o Rio de Janeiro. Logo após a morte do Getúlio, eu vim para o Rio de Janeiro. E eu estudei também na Escola Prática de Agricultura de Ribeirão Preto, que hoje é a Faculdade de Medicina. Quem quiser conhecer a EPA, Escola Prática de Agricultura, é só clicar na Faculdade de Medicina, que vai ver o prédio bonito pra caramba, onde Dom Pedro II próximo hospedou. Bom, e nisso, eu chegando aqui, sempre gostei de política social. Fui trabalhar na Incos, aqui na Figueira de Melo, e como eu havia aprendido um certo tempo lá em Ribeirão Preto, na EPA, a atividade de torneiro mecânico, e fui trabalhar nessa empresa como torneiro mecânico. E ali eu participava do Sindicato de Metalúrgica, que inclusive tem 2 dias de salário mínimo aqui do prédio da Rua Naneri. E nós discutimos os problemas da Fábrica Nacional do Motor, o direito do trabalhador na FNME e nas demais áreas do Rio de Janeiro. E nós éramos muito dedicados a defender os direitos do trabalhador sobre os deveres do Estado, que hoje, infelizmente, o Bolsonaro está quebrando. Desculpa a expressão dizer isso. Está desfazendo aquilo que nós conseguimos conquistar. E essa falta de participação social já vem de muitos anos atrás, praticamente desde 1950, aliás, desde 1964, o qual eu respondi na quartelada, desculpa dizer, 3 comissões de inquérito militar. E mudei de residência uma série de vezes para não ser caçado. Sequestrado, vamos dizer assim. A expressão é exatamente essa. Pois bem, então eu, por exemplo, fui mandado embora até hoje sem receber direito a nada de um tostão do governo federal, porque o governo federal, na época que foi criado o Ministério da Assistência Social, e houve uma mudança, uma alteração na lei da Previdência Social. E eu acho que todo mundo de idade deve se lembrar disso, inclusive o senhor deve lembrar dessa passagem. E essa passagem foi muito triste para nós trabalhadores.
Porque nessa passagem, nessa criação do Ministério da Previdência Social, tirada do Ministério do Trabalho, coisa que não deveria ter acabado, o Ministério do Trabalho, eu achei isso um crime social, um crime de lesa ao direito. Bom, e nisso houve uma alteração na Previdência Social e foi perguntado a Defensoria, o Ministério da Previdência Social, que foi criado naquela época, resolveu fazer uma pesquisa no Brasil inteiro. Se as pessoas antigas queriam integrar o novo modelo da Previdência, ou se preferia ficar na antiga. Isso foi um acontecimento muito relapso, vamos dizer assim, porque a Previdência Social não considerou o sistema antigo. Essa que é a verdade. Tanto é verdade que eu fui mandado embora da Fábrica Nacional de Motor em 1900. FENEMER. Fui mandado embora da Fábrica Nacional de Motor sem direito a nada. Porque a Previdência Social nos roubou. Roubou de fato e de direito. E foi um erro tremendo que um grande número de trabalhadores ficaram prejudicados que até hoje não se aposentaram. É o meu caso, por exemplo, eu não me aposentei, entendeu? Por causa dessa passagem. Então, o que ocorreu? Tanto é que eu recebo auxílio idoso, eu não recebo aposentadoria. 10 anos de fábrica que eu trabalhei na Fábrica Nacional do Motor, foi lá para o Caixa Prego. E a sociedade, de um modo geral no Brasil, eu quero pedir desculpa a vocês, mas elas têm perdido muito e desvencilhado dos direitos fundamentados em lei na época de 43. Porque foi criado com 8% do trabalhador, 8% do empregador e 8% do governo. E o governo assambarcou coisa dele, que não é nada não. Quem deveria dirigir e administrar a Previdência Social não era nem o governo. Mas como entrava muito dinheiro, aí eu comando. Porque a maioria, quem era a maioria? A maioria era o trabalhador e o empresário. E eles perderam essa oportunidade, e nós também perdemos. Porque o governo, muito dinheiro, eu conheço, fui mandado embora da Fábrica Nacional do Motor em 67, o qual, como disse, eu saí mudando de coisa para não achar, foram desconsiderados e a sociedade organizada deixou de funcionar como deveria funcionar, essa aqui é a verdade. Tanto é que o Sindicato de Metalúrgicos hoje mudou de nome. Não sei por que mudou. Entendendo? Bom, e nisso, a Previdência Social não considerou aquela pesquisa para aposentar os trabalhadores, não considerou aquela pesquisa se preferia ficar na antiga ou se ficar na moderna. E ela só foi considerada a Previdência Social, se não me engano, Só pelo Fundo de Garantia. Só pelo Fundo de Garantia. O que foi que ocorreu? E nós sofremos, e eu, por exemplo, estou sofrendo até hoje, por causa disso. Eu, inclusive, estou com vontade de ver se eu consigo entrar com uma ação para me restituir aquele direito, que a Previdência Social, mas não consegui. Cada vez que eu mandava uma consulta, pedia uma consulta, estamos estudando. Tá? Essa é a coisa. Então, e agora, com a nova participação nos conselhos de saúde, eu a minha entidade, da Associação de Moradores, foram dos fundadores dos conselhos de saúde do Rio de Janeiro, que o Conselho de Saúde foi criado em 93 pela Lei NA1, que abrangia dividir o Rio de Janeiro em 10 APs, e cada AP tinha seu Conselho de Saúde. E começaram, na conferência de saúde que eu participei de 6, numa delas eu falei assim, o Estado está promovendo o controle do social para o social não funcionar. Fui aplaudido, taca na plenária. Mas a executiva que estava dirigindo a mesa
me criticou de tudo quanto é jeito. Tá vendo? E então, com o tempo, a gente foi evoluindo, mas a maioria não se evoluíram. A maioria de participantes dos conselhos de saúde não se evoluíram. E com a expressão que eu criei em Brasília, controle do social para o social não funcionar, aí isso foi crescendo. O Instituto, preciso do tempo que me resta, enfocar o Instituto Social das Comunidades, que é um projeto seu, desenvolvido também com apoio aí da nossa querida doutora Janine. Isso. Porque a gente precisa... Aliás, por falar nisso, a gente está trabalhando há muito tempo nisso. E eu falei sempre falei lá na nossa reunião que nós fazemos, eu falei para o pessoal, não é uma tarefa fácil. Claro. É uma tarefa muito difícil. Por que ela é difícil? Porque normalmente o brasileiro tem um defeito muito grave. Ele não sabe diferenciar a política partidária da política social. A política social quer o crescimento, quer a evolução, quer já a política partidária, quanto mais analfabeto, melhor. Melhor para os caras continuarem sendo eleitos eternamente. Não, até aí tudo bem. Das dificuldades, a gente sabe que as coisas no Brasil mudam para ficar exatamente iguais. Certo. Mas em que consiste o Instituto Social de Comunicação? A universalização participativa do cidadão. E reduzindo só isso. Agora, os procedimentos a gente está em evolução. Deixa eu fazer uma pergunta à doutora Janine. SUS, que eu sei que ocupa muito da sua especialização, inclusive de palestras que você tem auferido. De que forma uma coisa comunica com a outra? O SUS e o Instituto Social de Comunicações Individuais, né? Isso. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é o nosso modelo, né? Não no seu término, porque ele é um sistema e ele precisa ser sempre alimentado. Essa exposição que o senhor Bento nos coloca muito sucintamente, ela realça a importância que o Sistema Único de Saúde criou e permite, né, aos nossos cidadãos todos, né? Porque a Constituição, o SUS foi promulgado em 90, com esse modelo de conselhos de saúde, assim como outros conselhos de direitos, mas especificamente dentro do SUS, né? E para complementar essa política universal de integralidade que o SUS nos dá, nos garante, né? A Constituição nos garante, eles começaram a ter um modelo estruturado de uma forma que a operacionalização dessas ações ficaram incipientes, ou até mesmo exagerando, mas em alguns momentos com ações incorretas, sob o ponto de vista do resultado que essa organização consegue deslanchar ao longo dos anos, né? Aqui no Rio são 10. São 10. 10 conselhos, com um modelo que ela não permite a participação de um cidadão comum que não foi escolhido em uma assembleia para ter voz e muito menos voto numa assembleia que vai defender os seus próprios interesses. E a saúde representa tudo, né, Soriano? Quando a gente fala saúde, a gente está falando de toda a vida, né? E essa Há quem diga que a saúde e a liberdade, que hoje vamos chamar de democracia, a gente só sente falta quando a gente... Só dá valor quando a gente sente falta, quando ela desaparece. Eu espero que todos nós possamos ter liberdade, né? Mas a grande maioria nossa, no mundo, né, não é livre. Então ela não é
saudável, à luz de definição da própria saúde, o que significa, e de pensamentos filosóficos, como, por exemplo, Spinoza já citava isso em pleno século XVII ainda, né? Mas, enfim, então o que objetivou essa nossa vontade de criar não é uma nova entidade por si só, é uma entidade que precisa ser diferenciada para ela ser valorizada. E só mesmo com pessoas tão experientes como o seu Bento Martins, que são anos, né, de luta, de vivência, de diagnósticos sociais, né, para poder, de conhecimentos dos conselhos, né, para conseguir propor uma maneira de conseguir os seus direitos plenos, diferente do que está acontecendo ao longo desses anos, desde 1993. A gente nós lutamos desde aquela época, até mesmo antes, né, na construção da Constituinte, para que esses conselhos efetivamente cumpram o seu objetivo, que é entender o que a população precisa a partir das próprias propostas ouvidas pelos conselheiros. Essas propostas precisam seguir um caminho constitucional, legítimo, para que as autoridades competentes comecem a promover o deslanche dessas ações. Financiamentos, programas, enfim, aí vai toda a parte operacional. O que o Instituto está prevendo é, a partir desse levantamento que o IBGE fez, tem cerca de 5 anos, a grande massa populacional não tem acesso a uma discussão plena, uma discussão ampla, uma discussão familiar, né? E com isso, as questões que promovem o desagrado, a tristeza, enfim, o desaponto, o sofrimento, a doença. Hoje nós temos uma população absurdamente doente, né? E os próprios médicos, os próprios filósofos, os próprios economistas, os próprios militares, né, estão todos adoentados, porque existe um conflito entre o discurso e a prática. Tudo isso, a meu ver, envolvidos por uma distribuição de renda absolutamente genocida, né? Nós somos um país com um dos que mais se distancia em termos de renda, né? Nós temos uma população imensa, com valores financeiros, um poder de compra baixíssimo. E aí, a parte da medicina, a gente vê nitidamente isso. Eu era muito jovem quando me formei, também sou da FNME, a Faculdade Nacional de Medicina da UFRJ, né, seu Bento? Seu Bento é FNME, e nos encontramos anos depois, né, seu Bento? E quando eu estava, imagina, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, sudeste do Brasil, né? Capital do Brasil, né? Já um tempo atrás. A minha formação médica foi absolutamente voltada, e eu vou rapidamente, para mostrar o domínio das grandes empresas, os grandes aglomerados multinacionais voltados para a alimentação materna e infantil. Né? Nós éramos estudantes, já no 6º ano, final, né, da medicina, eu tinha que prescrever não o aleitamento materno, mas o leite em pó que estava sendo lançado pela Nestlé e, pior, com o receituário, com o carimbo, o desenho do passarinho da Nestlé, na minha mesa de médica acadêmica da UFRJ. Ou seja, então o Brasil é uma colônia
desde 1500 ou até antes. Fazia propaganda da Nestlé. Conclusão, a partir dali, quando a gente via o infanticídio, que era aquilo, porque a mãe empobrecida, ela ganhava 2, 3 latas a cada consulta que ela ia com suas crianças. Ela recebia toda a nossa orientação de proporção de água, o amido, o açúcar, tudo isso calculado e planejado. Quando ela chegava no mês seguinte, ela vinha com os outros filhos também desnutridos, porque a diluição, o preparo daquela mamadeira era absolutamente voltada para a sua prole. E aí, aqui são 20, na verdade, meia hora, mas 27 minutos que a gente tem que dar os prefixos. Isso. Nós temos ainda aí 2 minutos e meio para cada um. Isso. Agradecemos já a participação de vocês aqui, aceitar o nosso muito convite. obrigada. E eu faço questão de usar aqui meio minuto para que o nosso telespectador e telespectadora reflita. Quem disse que não houve ditadura no Brasil, o nosso querido, então, Bento, trabalhou durante 10 anos e nós já tivemos uma estatal fabricante de automóveis e caminhões, que é a FENEME, né? E de primeira, né? Isso tudo foi desfeito. O país que mais cresce no mundo, que é a China, tem mais de 100 mil estatais. Então isso é uma mentira, isso é uma canalice dizer que tem que privatizar. Então, dito isso, e o nosso irmão Bento até hoje não recebeu nada da anistia, foi demitido por razões políticas, onde ele passou 10 anos, não tem aposentadoria, eu acho que ele tem só por idade. Então, Bento, 2 minutos para você também aqui dar seu recado, né? Desistir nunca, como é que é? Olha, inclusive copiou num texto do Lula uma expressão que diz: juntos poderemos vencer, separados nunca vencemos, e não vence mesmo. Porque eu, inclusive, recomendo à população que está assistindo esse programa, que por sinal é a primeira vez que eu participo de um programa de televisão, queria pedir à população para pensar bem nos seus direitos fundamentados na Constituição, nesse livro que está aqui. Que nós estamos vendo um presidente tirando coisas criadas que estão aqui, foram colocadas aqui com sacrifício, e ele está tirando de tal forma, assaudosamente e criminosamente, vamos dizer assim. Então, nós temos que ter o nosso Brasil dentro dos nossos princípios, dos nossos direitos, fundamentados nas nossas lutas diárias. E às vezes as pessoas têm medo de enfrentar um problema. Nós temos o caso, por exemplo, do posto de saúde da Cidade de Deus, onde eu moro perto, está entendendo? O que eu vejo de sofrimento lá não está escrito no gibi. Então, e o Instituto Social de Entidades Independentes é uma entidade com liberdade de ação, atuação, de liberdade de ação e atuação dentro dos preceitos, dentro do direito que o cidadão precisa de reclamar. Deixa eu passar para lá, mas antes de despedir do companheiro, foi um torneiro mecânico que botou o Brasil nos eixos, né? E este homem hoje está preso, e aí a gente está vendo aí tudo forjado para que ele não disputasse e hoje não fosse presidente da República. E o Brasil tem cura, doutora? Tem. E já estamos a caminho, porque eu tenho certeza absoluta que a comunicação é que é o esteio de todo o progresso,
né, da civilização como um todo. A gente precisa muito criar ambientes de conversas informais até os ambientes formais, para que os conceitos sejam valorizados, né? E mesmo aquelas pessoas muito bem dotadas intelectualmente, elas precisam falar uma língua que a população menos dotada em processos educativos, elas possam entender, né? E o Instituto, ele promove isso, a chance, a oportunidade das pessoas virem, colocarem os seus problemas, darem sugestões procurar o Instituto, professora. A princípio, nós estamos, como estamos ainda fazendo a parte formal, né, do Instituto, nós oferecemos um e-mail, que é comunidadesindependentes@gmail.com. As pessoas podem fazer algumas perguntas, a gente direciona e vamos convidá-los para que em cada momento que a gente se reunir, essas pessoas tenham oportunidade de se comunicar, trocar ideia e vamos, ao longo dos anos, partir para esse crescimento. Com esse firme propósito, queremos um modelo diferente do institucional. Queremos ter parcerias com o institucional, porque toda a nossa experiência foi à luz da convivência com o ambiente institucional, no caso da saúde, né, principalmente. Tenho elogios aos grandes avanços, né, porque a agenda das conferências foi muito bem seguida, só que as propostas estão ainda pouco sendo ouvidas. Principalmente agora, o último período. A nossa TV tem tudo a ver com o Instituto Social de Comunidades, que a nossa TV é comunitária. Eu sei. Agora, se não der para falar um verso inteiro, um meio poema. Eu sei que a doutora é uma... Eu sabia que você ia... Espera aí que eu trouxe uma coisa para você, que é comunicador. Falando muito rapidamente, isso aqui foi meu batismo na Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. E aí eu fiz o meu juramento. Prometo amar a palavra e fazer dela meu verbo. Prometo, assim, traduzir, escrever e divulgar os meus pensamentos, submissos ao teu fascínio e ser teu servo. Que a língua máter seja a minha estrela guia e, renunciando a outro céu, sou só teu. Janine. Toma para você. Agora, eu sou mineira, né, Soriano? Só para terminar. Você sabe quem me inspirou a escrever isso? O nosso querido Manuel de Barros. Agora que lindo. Sempre acho que na ponta do meu lápis tem um nascimento. Que beleza. Manuel de Barros. Comunicar. A casa de vocês. Muito obrigada. Agradeço o momento. Mas não mais no tempo. A gente vai falar depois em particular. Vamos anotar com muito carinho. Tá, joia. Obrigado. Muito obrigada, Soriano. Só quero dizer que você não está só e repetir aquela frase imortal daquele barbudo. Operários do mundo inteiro, univos. Univos. Muito obrigado.